Brooke Baker nasceu no ano de 1981 em uma cidade no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Desde a escola, ela começou a se envolver com jornalismo. A jovem trabalhou em um jornal local e planejava seguir com essa profissão no futuro. A menina era muito sociável, tinha vários amigos e demonstrava grande interesse por qualquer assunto que fosse. Depois da escola, Brooke mudou-se para uma cidade chamada Vincennes, onde ingressou na universidade local para estudar justamente jornalismo. Lá ela imediatamente conseguiu um emprego no jornal estudantil e fez novos amigos, mas também fez vários inimigos. Depois de conseguir um emprego no jornal, Brooke queria escrever um artigo de grande escala sobre algum assunto de destaque na universidade. Então, no outono de 1997, quando tinha 19 anos, ela finalmente descobriu um fato muito perturbador. Circularam rumores pelo campus de que várias alunas haviam sido violadas e assediadas por membros de uma fraternidade, e ela começou a se aprofundar no assunto, se comunicando com as vítimas e coletando material para sua investigação. Quando os membros da fraternidade souberam disso, a garota começou a receber muitas ameaças, mas isso não a assustou, pois Brooke queria que sua investigação ajudasse outras estudantes a não se tornarem vítimas de crimes semelhantes, e devido a isso, as ameaças só aumentaram. Um dia, enquanto Brooke estava na casa de um amigo fora do campus, membros da fraternidade começaram a ameaçá-la. Eles disseram que se ela não parasse de se aprofundar no assunto, enfrentaria graves consequências. Felizmente para ela, as coisas não foram além de gritos e insultos, mas Brooke decidiu se proteger de possíveis ataques. Por isso, a jovem saiu do dormitório e foi para uma casa alugada, localizada perto da universidade e de propriedade de um policial do campus. Ela fez isso em parte por causa da preocupação constante de seus pais, que estavam cientes do assunto em que a filha estava trabalhando e também sabiam das ameaças contra ela. Após sua mudança, se passaram cerca de 2 semanas até que no dia 7 de julho de 1997, seu irmão mais novo foi visitá-la. O rapaz bateu na porta e ninguém a atendeu, e quando ele olhou a maçaneta, a porta estava destrancada. Ele achou aquilo um pouco estranho, mas pensou que a irmã havia esquecido ela assim e estava dormindo, então resolveu entrar para procurá-la. No entanto, ele jamais poderia imaginar o que estava prestes a descobrir. Quando o rapaz chegou no quarto de Brooke, ela estava caída em uma poça de sangue, sem nenhum sinal de vida. Ao ver aquela cena, ele ligou imediatamente para a polícia e a ambulância, mas quando eles chegaram ao local, confirmaram que Brooke já não tinha mais salvação. Desde os primeiros minutos ficou claro para os investigadores que alguém havia ceifado a vida dela. Isso ficava evidente pela quantidade de sangue espalhado pela casa, além dos vários sinais de luta. A polícia também notou algo muito estranho. O banheiro estava cheio de água e a torneira estava aberta. Haviam toalhas e vários outros itens na água. Aparentemente, o criminoso tentou lavar tudo em que tocou. Eles encontraram a faca na pia da cozinha que havia sido bem lavada com detergente e, por causa disso, a polícia não conseguiu encontrar impressões digitais ou vestígios de DNA do agressor. Além disso, não havia sinais de entrada forçada, o que significava que a garota deixou o criminoso entrar ou deixou a porta destrancada. O autor do crime a golpeou cerca de 11 vezes e também a violou. Os especialistas conseguiram extrair de seu corpo uma amostra de DNA de um homem desconhecido, que foi imediatamente verificada em todos os bancos de dados disponíveis, mas infelizmente não houve nenhuma correspondência, o que indicava que o responsável pelo ataque não havia sido preso por nenhum crime. Sendo assim, a polícia resolveu procurar pelas testemunhas, mas os vizinhos disseram que não viram pessoas, carros ou qualquer coisa suspeita. E devido a isso, a polícia não tinha muito o que fazer, já que a amostra de DNA não dava nenhuma correspondência e eles também não tinham uma descrição do suspeito. Mas eles ficaram sabendo por meio dos amigos e familiares da Brooke que ela estava sendo ameaçada pelos membros da fraternidade. Então os policiais investigaram todos eles e coletaram amostras de DNA que também não eram compatíveis com as encontradas no corpo da vítima, o que indicava que a pessoa que ceifou a vida da Brooke não fazia parte da fraternidade.
Quando os amigos e familiares dela souberam que o envolvimento da fraternidade parecia improvável para a polícia, eles compartilharam outro fato perturbador. Depois de se mudar, a garota reclamou repetidamente do proprietário, dizendo que ele se comportava de maneira inadequada, muitas vezes ia à sua casa sem aviso ou permissão, abria as portas com suas chaves e vários desses incidentes fizeram ela pensar seriamente sobre sua própria segurança. Certa vez, o dono da casa teria ido até lá quando ela estava dormindo. Ele entrou em seu quarto e acendeu a luz. Outra vez, ele entrou na casa enquanto a garota tomava banho. Dado que o policial, o dono da casa, possuía um molho de chaves pessoal, ele poderia muito bem ter aberto a porta a qualquer momento, sem nenhum sinal de arrombamento. Ao saber disso, a polícia o visitou para fazer algumas perguntas. Desde o primeiro momento, o homem declarou sua inocência e forneceu voluntariamente uma amostra de seu DNA para a polícia. E após analisarem, os policiais confirmaram que o homem era sim muito estranho, mas ele não era o responsável pelo crime, pois o DNA dele não era compatível com o encontrado no corpo da vítima. E após descartarem esse suspeito, os policiais ficaram sabendo que a Brooke havia anunciado no jornal que queria alguém para dividir o apartamento, porque ela tinha muito medo do dono do local, já que ele vivia entrando lá. E ela também queria economizar um dinheiro, então dividir o aluguel iria ajudá-la bastante. Com essa nova informação, os policiais elaboraram uma nova hipótese. Provavelmente alguém viu aquele anúncio no jornal e a atacou. Então poderia ser qualquer pessoa, o que dificultava ainda mais a investigação. Depois de novamente terem falhado em encontrar o responsável pelo crime, os investigadores continuaram fazendo tudo o que podiam e entrevistaram cerca de 400 pessoas, sendo que 50 tiveram o seu DNA testado, mas não houve nenhuma correspondência entre essas pessoas. E o caso só teve alguma atualização, de fato muito importante, cerca de 2 anos depois. No dia 5 de julho de 1999, a polícia recebeu uma denúncia sobre o desaparecimento de uma estudante da mesma universidade de Brooke, chamada Erica Norman. A polícia chegou até a casa dela, onde uma visão terrível os aguardava. Haviam poças de sangue no chão e manchas vermelhas nas paredes. Mas então eles notaram algo mais alarmante. O banheiro estava cheio de água e a torneira aberta. Uma almofada do sofá flutuava na água e a garota não estava em lugar nenhum. Os detetives rapidamente perceberam que a mesma pessoa que ceifou a vida de Brooke 2 anos antes provavelmente estava envolvida nesse crime. E agora eles tinham uma nova chance de pegar esse maníaco, e eles finalmente tiveram sorte. Por meio de extensas entrevistas com testemunhas, a polícia descobriu que Erica foi vista saindo de um restaurante pela última vez no dia de seu desaparecimento com outro estudante chamado Brian Jones, de 22 anos. O jovem concordou em fornecer uma amostra de seu DNA e até permitiu que a polícia revistasse sua casa e seu carro sem mandado. Ele também entregou à polícia as roupas que usava no dia do desaparecimento de Erica, e os detetives examinaram seus antecedentes, descobrindo que ele nunca havia sido acusado de nenhum crime. Sua cooperação voluntária os levou a acreditar que era pouco provável que ele estivesse envolvido no caso. E infelizmente, os especialistas não conseguiram encontrar nenhum DNA ou impressão digital no local do ataque de Erica. Mas a amostra de DNA do corpo de Brooke ainda estava no laboratório, e depois de compará-la com as amostras de Brian, os especialistas estabeleceram uma correspondência de 100%. Imediatamente depois disso, Brian foi preso e interrogado, mas negou sua culpa. Porém, indo um pouco mais fundo, os detetives descobriram que o jovem conhecia Brooke pessoalmente. Ele dividiu o quarto com o namorado dela, e enquanto Brian estava preso, a polícia tentou resolver outro mistério: onde estava a Erica Norman? A julgar pela quantidade de sangue que estava na cena do crime, os policiais logo deduziram que não tinham como encontrá-la com vida, mas eles ainda realizaram uma grande busca pela garota e 2 semanas depois anunciaram que o corpo dela havia sido encontrado. Um fazendeiro de Illinois encontrou a garota sem vida em seu milharal, e após coletarem amostras de DNA, os policiais conseguiram confirmar o envolvimento do Brian nesse caso também. Ou seja, ele seria acusado de ceifar a vida da Erica e da Brooke.
Dado esse conjunto de evidências, Brian provavelmente seria considerado culpado e poderia receber uma pena de morte. Aparentemente, ele ficou assustado com essa perspectiva e decidiu confessar o crime contra Erica Norman, em troca de não ser executado. O julgamento foi bastante rápido e o juiz o condenou a 60 anos de prisão por ceifar a vida de Erica. Em seguida, veio o julgamento do caso de Brooke Baker. A essência do acordo judicial de Brian era que o tribunal renunciaria à pena de morte para ambas as acusações e ele admitiria a culpa por apenas um crime. Assim, o maníaco declarou sua inocência. No entanto, os advogados de Brian não conseguiram um milagre e em dezembro de 2000, o tribunal o considerou culpado de ceifar a vida de Brooke Baker. Por isso, ele foi condenado à prisão perpétua mais 20 anos por ter a violado. Apesar de tudo isso, ele ainda tem o direito de pedir a liberdade condicional em 2030, ou seja, após 30 anos de prisão. Considerando que Brian tinha 24 anos no momento da sentença, ele tem esperança de ser libertado aos 54. No entanto, as chances disso acontecer são mínimas e certamente ele vai ter o seu pedido negado. Depois que Brian foi para a prisão, a polícia se perguntou por muito tempo se ele tinha outras vítimas. A única coisa que os detetives tinham 100% de certeza é que se Brian não tivesse sido preso a tempo, ele teria feito outras vítimas. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma que eu narro os casos e jamais o que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas redes sociais e se quiser apoiar o canal temos várias opções como Pix, seja membro, valeu demais e apoie-se, vai de você escolher qual delas é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!